É todos contra o Brasil, amigo. Não foi a primeira e com certeza não vai ser a última. Fala aí, pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Com certeza estão, né? Começando mais um vídeo aqui no meu canal depois de tanto tempo sem gravar, né? É isso aí, pessoal, tenho que pedir desculpa a vocês, estou há muito tempo sem gravar vídeo. Questão de tempo aí, eu vou tentar fazer o máximo aí pra manter uma frequência mais bacana de vídeo, tá bom? Felizmente aí eu tô um tempo um pouco corrido, né? Então ficou meio complicado. Mas hoje, agora eu quero logo pedir, antes de começar o vídeo, para vocês deixarem o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Isso vai ajudar bastante e sem dúvida vai me inspirar ainda mais para gravar cada vez mais para vocês, beleza? Então, pessoal, compartilhem o vídeo também, antes que eu me esqueça, né? Compartilhem com seus amigos. E se vocês estão aqui até agora é porque vocês se interessaram pelo título aí ou pela capa. E vocês com certeza vão querer saber quais foram as 11 vezes que a Conmebol prejudicou os brasileiros, tá? Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu sininho, me segue nas redes sociais, tá bom? Deixa seu like, é importante pra caramba. Se eu falar aqui 11 lances que vocês não se recordem de alguns, provavelmente alguns não vão se lembrar. E vocês se lembrarem de alguns que eu não falei, deixem aí nos comentários, tá bom? Que vai ser muito bom para agregar mais conteúdo aí ao vídeo, todo mundo vai conhecer mais. Com certeza, se eu não tiver falado de algum lance que seu clube foi prejudicado, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu quero saber depois, beleza? Então, para começar, vamos lá com o ano de 2000, a final de 2000. Os palmeirenses aí já se lembram bastante, né? Que o árbitro Epifânio Gonzalez, o árbitro paraguaio, resolveu bagunçar um pouco com a final e prejudicar o Palmeiras no jogo de ida. Foi 2 a 2 contra o Boca Juniors. No jogo de volta foi 0 a 0. Na época não existia gol fora, né? Depois de um tempo começou a existir, mas depois parou, né? Hoje em dia não tem mais na final. Naquela época não tinha, foi para os pênaltis e o Boca venceu por 4 a 2 o Palmeiras e acabou sendo campeão. Só que o Palmeiras reclamou muito porque houve um pênalti claríssimo durante o segundo jogo em cima do Asprilla. Quem lembra aí do Asprilla? O Asprilla sofreu um pênalti claro e o árbitro deixou de marcar e isso prejudicou bastante o Palmeiras, que aí acabou indo para os pênaltis. E aí, nervoso por conta desse erro crucial do árbitro, né? Acabou ficando um pouco mais tenso e perdeu o jogo, perdeu o título, o bicampeonato, né? O Palmeiras, que vinha defendendo o título de 99, era atual campeão e infelizmente não conseguiu ser campeão aí. Número 2 também foi o Palmeiras em 2001, também contra o Boca Juniors. Todo mundo dizia que era a revanche do Palmeiras, né? Foi na semifinal e o árbitro, mais um paraguaio também, dessa vez o Baldo Aquino, também deu uma aprontada aí. Marcou um pênalti que não existiu do Alexandre do Palmeiras em cima do Antônio Barirro. Antônio Barirro, que jogava no Boca Juniors, enquanto estava 1 a 0 pro Palmeiras, e aí o Boca Juniors foi lá, converteu, empatou o jogo. E quando estava 2 a 2 no jogo da volta, que foi em São Paulo também, o jogo da ida tinha sido 2 a 2 também lá na Argentina, na volta 2 a 2 e nos pênaltis o Boca passou por 3 a 2 pelo Palmeiras. Quando estava 2 a 2 já pro Palmeiras, o Fernando, jogador do Palmeiras, foi derrubado dentro da área. Derrubado, mas foi muito claro o pênalti. Quem derrubou ele foi o goleiro Córdoba, né, do Boca Juniors. O árbitro, o Baldo Aquino, ele não só não marcou o pênalti, como ainda deu amarelo por simulação para o Fernando. E aí mais pra frente deu um segundo amarelo para o Fernando por uma falta lá e acabou expulsando o cara. O que prejudicou ainda mais a equipe do Palmeiras, né? Então pra você ver aí que uma coisa já foi puxando a outra e acabou que o Palmeiras ficou com 1 a menos até o fim da partida. E ainda saiu nos pênaltis. Mas aí uma das premissas, das falcatruas da Conmebol, que não aconteceu punição nenhuma com a arbitragem. O terceiro lance aqui, o terceiro jogo que a Conmebol resolveu aprontar para cima dos brasileiros, ele é um pouco grande, tá? Então, pessoal, eu vou estar lendo aqui alguns dos erros cometidos aí pelo árbitro, que é muito grande, é muita coisa mesmo. E aí a torcida do time brasileiro que foi prejudicada vai tremer, vai se arrepiar só quando eu falar o nome do árbitro que aprontou tudo que aprontou. Mais um paraguaio, o
paraguaio Carlos Amarília. E aí, você que é corintiano já sentiu logo um arrepio? Pois é, o Carlos Amarília acabou com o Corinthians em 2013. O Corinthians também, como o Palmeiras de 2000, vinha defendendo o título, o primeiro título de Libertadores, e vinha tentando o bi. Também contra o Boca Juniors, que havia sido derrotado pelo Corinthians na final e era meio que a revanche do Boca Juniors. O jogo na ida, lá na Bomboneira, foi 1 a 0 pro Boca, e aí o Corinthians tinha que reverter esse placar. Se não me engano, foi no Pacaembu esse jogo, eu não tenho certeza. Mas enfim, o Corinthians foi jogar precisando do resultado. E aí vamos começar. Eu vou ler para vocês aqui que teve um pênalti não marcado após um toque de mão dentro da área do jogador Marinho, do Boca Juniors. E ainda o cartão para Sheik, do Corinthians, Emerson Sheik, que reclamou muito no lance. A bola tocou claramente na mão do jogador, no Marinho. O Sheik viu, correu para cima do árbitro para reclamar o pênalti. Ele não deu o pênalti e ainda deu cartão para o Sheik, por reclamação. Ele já começou fazendo duas grandes bobagens, né? Tem mais, impedimento mal marcado, muito mal marcado do Romarinho no gol que ele fez, que daria muita chance ao Corinthians quando estava 0 a 0. O Corinthians ia sair na frente com o gol do Romarinho, e aí o árbitro resolveu dar impedimento, sendo que o Romarinho saiu atrás. Então não tinha lógica um impedimento daquele, e prejudicou mais uma vez o Corinthians. Cara, chega a ser surpreendente como que pode errar tanto assim num jogo, né? E tem mais, o pior é que tem mais ainda. O jogo já estava 1 a 1 quando o Paulinho, que hoje está no Guangzhou, quer dizer, até o momento que eu estou gravando o vídeo ele está no Guangzhou. Não sei se você está assistindo esse vídeo em 2035, talvez ele já tenha se aposentado, né? Mas aí estava 1 a 1 e o Paulinho, na época do Corinthians, marcou o segundo gol, que também foi anulado, e erradamente anulado, né? Não tinha por que ser anulado. E o Paulinho ainda levou um cartão amarelo por ter comemorado o gol. E o árbitro Amarília, ele alegou que foi falta no goleiro Orion, do Boca Juniors, na disputa de bola com o Paulinho. Falta que também não aconteceu, foi uma disputa de bola normal. O Paulinho levou a melhor, fez o gol, comemorou como se deve fazer. E aí o árbitro voltou atrás, não deu o gol e ainda deu o cartão pro Paulinho por ter comemorado o gol. E aí prejudicou ainda mais a equipe do Corinthians. E para você que pensa que acabou, ainda não acabou. Realmente esse jogo foi um jogo para ficar na história, né? Porque o Sheik, o Emerson Sheik, que já havia levado o cartão amarelo, ele foi derrubado, mas foi muito derrubado, gente, muito mesmo. Foi claramente derrubado da área pelo Sanchezminho, que era do Boca Juniors, e foi um pênalti claro, absurdo. E aí o árbitro também fez o quê? Não deu. Eu não sei como ele não deu o segundo amarelo ao Sheik por simulação. Então, para você ter uma noção, foram 2 pênaltis não marcados e 2 gols legítimos anulados para ir em favor do Corinthians. Então o Corinthians tinha chances totais de classificação e não classificou porque não conseguiu superar o Boca, mas principalmente a arbitragem do Carlos Amarília. Não para por aí não, essa Libertadores de 2013 deu muito o que falar, porque dessa vez foi o Fluminense contra o Emelec da Colômbia. O Emelec é do Equador, né? O colombiano era o árbitro, o Wilmar Roldan, né? Vou tirar um pouquinho do peso aí dos árbitros paraguaios prejudicando o Brasil. O colombiano Wilmar Roldan, no jogo de ida, né, lá no Equador, Gaibor, era um jogador do Emelec, se jogou muito, parecia uma piscina, se jogou dentro da área, ganhou um pênalti que não existiu. E aí esse pênalti o Emelec foi lá e converteu e conseguiu vencer o Fluminense no jogo de ida por 2 a 1, né, graças a esse pênalti. Mas aí o Fluminense manteve a calma, no jogo de volta venceu por 2 a 0 e despachou o Emelec. E ainda a arbitragem horrível que o Wilmar Roldan fez acabou passando meio em branco, porque ele não prejudicou tanto. O Fluminense, apesar do pênalti inexistente, conseguiu se classificar. Em 2013 também teve mais uma do Palmeiras, né? Também nas oitavas, como o Fluminense e o Corinthians, né? O Palmeiras foi enfrentar o Tijuana, e aí o árbitro era o venezuelano Juan Soto, que apitou essa partida. E aí o Palmeiras estava perdendo por 2 a 1 no jogo de volta, né? Fora empatou em 0 a 0, aí no jogo de volta em casa
estava perdendo por 2-1, quando o Kleber, o gladiador, né, que jogava no Palmeiras, marcou o segundo gol, e aí dava uma renovada nas esperanças, que aí ia precisar só de mais um gol para se classificar. O 2-2 ainda era do Tijuana, mas aí ficava um pouco mais fácil de se classificar, era só fazer mais um. Mas aí o gol foi muito mal anulado, porque a arbitragem alegou um impedimento que também não aconteceu, e isso aí deixou todo o Palmeiras mais tenso e não conseguiram esboçar mais reação. Acabaram perdendo por 2-1 dentro de casa e foram eliminados. E não para por aí, 2013 realmente foi o ano. Na fase de grupos, o Grêmio também foi prejudicado contra o Huachipato, né? O árbitro foi o uruguaio dessa vez, o Martín Vázquez. E quando terminou o jogo, o Grêmio estava classificado para a fase das oitavas e o Huachipato eliminado. Então o técnico Jorge Pelissier, na época do Huachipato, se estranhou muito com o Vanderlei Luxemburgo, que era o treinador do Grêmio na época. E aí gerou uma confusão generalizada, torcedores invadiram o campo, próximo ali perto da área do túnel. Luxemburgo, aquela briga toda, Luxemburgo tentando sair, acabou escorregando, caiu. Um monte de gente foi agredir ele, chute, murro, tapa, um monte de... Foi uma briga muito feia mesmo. Coitado do Luxemburgo, apanhou realmente muito ali naquele jogo. A polícia veio, evitou que algo pior pudesse acontecer, né? Ele não sofreu assim, não teve grandes problemas, né? Não quebrou nada, graças a Deus, né? Então a polícia, quando veio, acabou com a briga. E ainda teve mais uma maracutaia da Conmebol, é assim que eu posso falar, porque o técnico Luxemburgo, o professor, ele fugiu da briga, né? E mesmo assim ele pegou o gancho de 6 jogos. Ele não provocou a confusão, ele fugiu da confusão, apanhou e mesmo assim pegou 6 jogos. Quer dizer, a Conmebol, na hora de prejudica logo o brasileiro e deixa os outros aí que a gente passa a mão. Realmente a Conmebol vem aprontando muito nesses anos, e 2013 foi tão feio que ainda tem mais um jogo para falar para vocês sobre 2013. Eu já perdi até as contas de quantos jogos vai. Mas foi o Atlético Mineiro que naquele ano foi campeão, o Galo Doido, né, com Ronaldinho, Bernard, Tardelli e companhia, era um timaço. E na semifinal enfrentou o News Old Boys, né, o clube que revelou o Messi, né, nas categorias de base. E aí o árbitro era o Roberto Silveira, do Uruguai, né, e ele deixou de marcar um pênalti no jogo, no segundo tempo, que gerou um cartão amarelo para o Bernard por reclamação. E aí deixou o Bernard suspenso para o primeiro jogo da final. E o Bernard, que era fundamental para o Atlético, não pôde jogar o primeiro jogo da final, porque levou o cartão nesse pênalti não marcado em cima do jogo, né? E depois teve outro pênalti não marcado também no Tardelli, já no segundo tempo. Então foram 2 pênaltis, né, não marcados. Na ida o News Old Boys tinha vencido o Atlético por 2-0. Na volta o Atlético venceu pelos mesmos 2. E teve os 2 pênaltis que poderiam ter se classificado, né, sem precisar ir para os pênaltis. Mas aí foi para os pênaltis e o Atlético Mineiro venceu por 3-2 no News Old Boys, mandando os argentinos para casa junto com a Conmebol, e foi para a final e foi campeão da Libertadores, mostrando que dá para vencer a Conmebol sim, e dá para vencer os clubes argentinos sim. Foi campeão e foi pro Mundial com aquele super time com Ronaldinho, Bernard, Tardelli, Jô, companhia, era um timaço realmente. Deixando 2013 de lado finalmente, né? A gente vem para 2017, quando na fase de grupos a Chapecoense enfrentou o Lanús, né? E o árbitro era o Wilson Lamorruc, da Colômbia. Só que aí não teve muito problema com o árbitro não, o problema foi realmente da Conmebol. Só deixei o nome dele aqui, Wilson Lamorruc, colombiano, que foi quem apitou o jogo tão polêmico, né? Que a Conmebol havia mandado um e-mail para um dos diretores da Chapecoense informando que o zagueiro Luiz Otávio não podia ser escalado para o jogo. Era um jogo de decisão praticamente, porque a Chapecoense vencendo se classificaria para as oitavas. E se não vencesse, podia ficar fora, né? A Chapecoense avisou que não tinha sido informada e escalou o jogador mesmo assim, né? O caso é que o e-mail foi mandado para um dos dirigentes que tinha morrido no trágico avião da Chapecoense, no trágico acidente do avião da Chapecoense de 2016. E aí não tinha como a Chapecoense saber da suspensão. Aí a Chapecoense perdeu os 3 pontos do jogo que venceu, né? Venceu o jogo com um gol inclusive do Luiz Otávio, que foi o gol da vitória de 2-1. Se classificaria, mas aí
perdeu os 3 pontos. Os 3 pontos foram computados para o Lanús, que se classificou e mais tarde chegaria até a final, né? Naquela final todo mundo lembra que o Luan deu show, né? E o Grêmio venceu o Lanús lá na Argentina, né? Deu show. Mas enfim, o Lanús já passou para as oitavas graças a esses 3 pontos que ele conseguiu nos tribunais após eliminar a Chapecoense aí e conseguir se classificar na fase de grupos. E agora já mais recente, todo mundo já vai se lembrar do Santos Independiente já nas oitavas aí de 2018, né? O árbitro era o Diego Haro do Peru, também não teve problema nenhum com ele, né? Ele apitou o jogo bem. E eu vou explicar um pouquinho da história aqui, como foi o caso do Santos para vocês. O Santos, ele tinha contratado o Carlos Sanches para a sequência da Libertadores e consultou o sistema da Conmebol, o sistema online da Conmebol, para saber se o jogador tinha punição ou não, se podia jogar. E o que acontece é que no sistema que é oficial da Conmebol, tá? Não é um sistema de fãs nem de nada, é oficial da Conmebol, constava que não havia punições. Então o Santos escalou o jogador para a partida de ida na Argentina, que terminou em 0 a 0. Aí a Conmebol alegou que o Santos não procurou saber da situação. Disse que não procurou saber, só que o Santos tinha procurado no sistema online da Conmebol. E que pelo jeito não é nada confiável. Pelo menos para os brasileiros não é confiável, né? E aí foi dada a vitória ao Independiente por placar de 3 a 0 para o Santos reverter em casa. E isso seria praticamente impossível, né? Porque é muito difícil reverter um placar de 3 a 0 assim. Só que o que acontece é que o River Plate também teria escalado um jogador irregular em outras partidas, né? Só que a Conmebol disse que o River procurou saber com a própria entidade, ligou para os caras lá, ó, fulano pode jogar, e eles disseram pode. E aí, como eles procuraram a própria entidade, eles alegaram que o erro foi da Conmebol e não do clube. No caso do Santos, segundo a Conmebol, o erro foi do Santos por confiar em um sistema online oficial da própria Conmebol. O Boca Juniors também teria uma escalação irregular. Novamente a Conmebol assumiria a culpa, passando a mão ali nos clubes argentinos e sempre prejudicando os brasileiros. E o Santos foi só mais um aí prejudicado. E ainda tem mais, né? Já tá chegando no fim desse vídeo, já tá um pouco longo até. Mas o Boca Juniors enfrentou o Cruzeiro nas quartas de final, né? O árbitro foi o Weber Aquino. E aí essa realmente foi complicada demais. O Paraguai Weber Aquino que quis realmente aparecer. Foi um lance na área do Boca Juniors. E aí o zagueiro Dedé do Cruzeiro subiu para cabecear e acertou o queixo do goleiro. Acho que todo mundo viu aí, o goleiro era o Andrada. Ficou caído, né? Na hora ali, todo mundo viu em cima. O Dedé pediu pro árbitro parar o jogo para socorrer ali o goleiro. Porque foi um lance feio. Apesar de ser um lance normal de jogo, né? Mas foi um lance que ninguém nem reclamou com o Dedé, nem pediu falta, nada. Foi um lance normal de jogo. Ele foi subir para cabecear. E aí acabou entrando em contato com o goleiro e o goleiro acabou caindo, né? E aí todo mundo chama os médicos para atender. E aí o árbitro de vídeo, que na minha opinião ele deveria ajudar, mas ele principalmente nessa Libertadores está mais prejudicando do que ajudando, né? Ele teria que ajudar a arbitragem e isso aí está fazendo que a arbitragem surja cada vez mais. O árbitro de vídeo chamou o Weber Aquino para que ele fosse lá na cabine assistir o lance. E não tinha nada demais, ficou até estranho. Mas aí o que aconteceu? Que o Weber Aquino viu o lance e resolveu expulsar o Dedé. Num lance totalmente de jogo, totalmente sem intenção, que não caberia nem falta. Ele resolveu expulsar o Dedé, botou o Dedé pra fora, prejudicou o Cruzeiro, que depois dessa expulsão acabou perdendo pro Boca Juniors por 2 a 0, né? Ficou sem seu zagueiro principal. Mas aí foi tão absurda a expulsão, não tinha nem sentido. Tanto que a Conmebol, apesar de tantas bolas fora, agora ela acertou uma bola dentro, retirou o cartão e o Dedé pôde jogar o jogo da volta. Mas também não adiantou muita coisa, o Cruzeiro já havia perdido por 2 a 0 e reverter contra o Boca a gente sabe que é difícil, então o jogo ficou em 0 a 0, né? E aí para encerrar, essa mais recente agora, que foi já da semifinal, Grêmio e River Plate. O Grêmio foi muito prejudicado, mas muito prejudicado. O River Plate saiu atrás no placar, tinha que reverter, perdeu em casa, né, por 1 a 0 pro Grêmio.
E aí precisava reverter. E aí o Grêmio saiu em casa, o Grêmio estava em casa já, saiu na frente do placar, né, fez 1 a 0. Não estava jogando nada, tá? Então vamos deixar logo claro aqui, o Grêmio não estava jogando nada, mas aí saiu na frente, achou um gol e estava praticamente dominando a partida, cozinhando. Então teve um lance que gerou muita polêmica mesmo, porque o técnico, o Galhardo, Marcelo Galhardo do River Plate, ele estava suspenso e ele não podia participar dessa partida. Ele podia ir até o estádio assistir na tribuna, nas arquibancadas como um torcedor, não poderia ir para a zona mista, não poderia ir para o vestiário, não poderia se comunicar com o banco de reservas, e tudo isso ele fez, tá? No intervalo ele foi até o vestiário, fez uma substituição, orientou o time, né? Ficou se comunicando lá da arquibancada, deu para ver ele com o rádio se comunicando com o banco de reservas, né? Passando as instruções. E isso não podia acontecer de forma alguma, e aconteceu, e ele ficou mostrando o rádio e tal, e foi um deboche. Foi um deboche muito grande com a instituição, com o Comebol, com a instituição, com o campeonato da Libertadores, com a instituição do Grêmio. Foi um deboche muito grande. Quando acabou a partida, ele passou na zona mista, onde ele não poderia chegar nem perto, né? E deu entrevista, onde ele não poderia dar entrevista ali. E ele chegou lá e falou: fiz, sei que estou errado, né? Mas eu não me arrependo porque meu time precisava de mim. Eu fiz, não me arrependo. Ou seja, ele praticamente disse: não tô nem aí pra punição, porque eu sei que não vai ter. A gente aqui manda que a gente faz o que quer. Então isso realmente aconteceu, né? Porque teve isso e também teve outros lances, né? O lance do gol do River, que foi do empate. O cara fez o gol de mão, né? E ainda caçoou do Grêmio, postou nas redes sociais: de la mano de Dios, né? Uma clara referência à mão, o gol de mão que Maradona fez lá em 86 na Copa, que ele falou que era a mão de Deus. E aí ele fez essa referência e postou nas redes sociais tirando onda mesmo, fez um gol de mão, né? E o árbitro de vídeo não serviu para isso aí, para esse lance. E o incrível é que no finalzinho do jogo teve um pênalti para o River Plate contra o Grêmio, que foi o Bressan que fez. Só que foi um lance que a bola resvalou na mão dele, mas não deu para ver a olho nu, não deu para ver mesmo. Os jogadores do River pediram um escanteio, né? Os do Grêmio também não esboçaram reação nenhuma, foi escanteio, pegou no Bressan e saiu. Só que tinha triscado na mão, nos dedos do Bressan, e ninguém conseguiu ver. Ninguém, só o árbitro de vídeo. E aí o árbitro de vídeo viu, chamou o árbitro do jogo principal, o Andrés Cunha, avisou que tinha sido pênalti, ele deu o pênalti e o River conseguiu vencer, né? Havia perdido por 1 a 0, venceu por 2 a 1 por conta do gol fora, se classificou. E aí prejudicou muito, mas muito o Grêmio, porque na hora do gol de mão do River, o árbitro de vídeo não existiu, mas na hora do pênalti praticamente invisível, aí o árbitro de vídeo apareceu e veio acabar com a festa do Grêmio, né? Prejudicou muito, e a Comebol mais ainda por não ter punido o River Plate e nem o Galhardo, né? O Marcelo Galhardo, treinador do River, que praticamente cuspiu na cara da Comebol. Ele não poderia ter se dirigido ao vestiário, não poderia ter se comunicado com o banco, não poderia ter feito alterações. Ele influenciou na partida. E isso não poderia acontecer. Infelizmente aconteceu, e aí mais uma vez os brasileiros sendo prejudicados. E até quando os brasileiros vão aceitar isso? Na minha opinião, eu sei que é um pouco drástica, mas na minha opinião todos os brasileiros deveriam se juntar e passar alguns anos sem atuar na Libertadores e nem na Sul-Americana, se afastar da Comebol por algum tempo, que aí todo mundo ia ver que o futebol da América do Sul, o melhor futebol da América do Sul é o futebol brasileiro, e as competições sem os brasileiros não iam gerar tanta renda, não ia ter tanta gente assistindo, ia prejudicar. Quando eles sentissem isso, talvez aí eles pudessem repensar um pouco nessa atitudes que eles têm contra os brasileiros, né? Então, mais uma vez, então pessoal, eu vou encerrar aqui esse vídeo que já está um pouco longo, mas aí se vocês lembram de algum lance aí que eu deixei de falar, do seu time, do coração que foi prejudicado, ou se você tem mais algo a comentar sobre esses lances que eu falei, deixa aí nos comentários, tá bom? Me segue nas redes sociais, é importante, muito importante. Deixa seu like,
compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal caso não tenha sido inscrito, me segue nas redes sociais, os links estão aqui embaixo, tá? Então pessoal, pensem aí novamente nessa hipótese dos brasileiros não entrarem mais em competições pela Conmebol, se isso não seria bem benéfico aí para o futebol brasileiro. A gente tem que valorizar o que é nosso e deixar com essa rivalidade um pouco de lado e se unir em prol de algo melhor, porque ontem foi meu time, amanhã pode ser o seu, então é bom a gente ficar bem esperto com isso e cortar o nó pela raiz antes que aumente mais do que já está tão grande, se é que pode, né? Mas da Conmebol não se espera nada de bom, então bom pessoal, isso é tudo, valeu, até a próxima.